Oi pessoal, tudo bem? Eu sou a Joyce, sou supervisora do La Salle São Paulo e estou fazendo aí com vocês uma série de questões para a gente pensar um pouco sobre meio ambiente e daqui para frente eu vou gravar alguns vídeos, a gente vai fazer algumas oficinas nas próximas semanas para a gente pensar um pouquinho nessa dimensão ambiental, incentivados aí pelo projeto da Rede La Salle, que é Cuidando da Casa Comum. Então, na semana passada eu deixei algumas provocações, né, a partir do nosso mapa de pensamento ambiental aí da nossa comunidade. E aí hoje eu vou gravar um vídeo, nas próximas semanas eu vou gravar videozinhos também. Vocês estão vendo aqui que eu tô do lado das minhas abelhinhas mandaçaias para elas me ajudarem aí a conversar com vocês. Hoje vocês vão ouvir aí um barulhinho de bem-te-vi, né, aqui de perto do apartamento. Na próxima semana eu gravo com um microfone, tá? Vamos lá então. Hoje eu vou falar de uma das provocações especificamente. Vou falar de adestramento ambiental, né? Tenho certeza que quando vocês viram assim, poxa, adestramento, mas adestramento é coisa de bicho, né? De cachorro, né? O que ela tá querendo dizer com isso, né? E foi da mesma forma com que eu me senti quando lá na minha graduação, lá em biologia, eu me deparei com um livro que se chamava Educação ou Adestramento Ambiental, da Paula Brugger, né? E olha que coisa provocativa, né? Eu, querendo ser educadora ambiental, eu tinha um emprego como educadora ambiental e de repente alguém me fala que eu tô adestrando as crianças, né? Como assim? E é uma reflexão muito interessante, porque o ponto é justamente esse: adestramento ou educação? Né? O que essas duas coisas têm de contraposição? Adestramento ou educação? Eu vou reproduzir ou eu vou pensar? Né? Esse é o nosso grande ponto de virada. Porque quando a gente fala de meio ambiente, o meio ambiente é uma coisa muito incômoda pra gente. Porque mexe com o nosso estilo de vida, mexe com as escolhas de vida que a gente fez e com o jeito que a gente vive hoje nessa sociedade moderna. Né? Isso significa que a gente fez escolhas e que de repente a gente tem que abrir mão de algumas dessas escolhas ou repensar alguma dessas escolhas. E isso não é confortável por uma série de coisas que eu espero que a gente consiga conversar aí ao longo desse tempo de reflexão que eu estou propondo, né? Então, reprodução versus reflexão. A nossa proposta aqui é que a gente saia do movimento de reprodução, porque às vezes a reprodução a gente não pensa sobre ela, a gente reproduz, a gente fala coisas que a gente escuta e a gente não pensa sobre elas, né? Pra gente pensar no movimento de reflexão. O que isso tem a ver? Onde que isso de fato impacta, né? O que está acontecendo aqui? Quando a gente fala de reprodução ou de adestramento, a gente fala de perpetuação de uma estrutura. Porque a gente não está pensando naquilo que é profundo e que, de fato, vai modificar um movimento. Por isso que a gente tem tantas questões ambientais que a gente nunca resolve, né? Mas vamos lá, vou dar um exemplo concreto. Se vocês perguntarem para qualquer criança e talvez para vocês mesmos, a gente vai falar da questão do canudo de plástico. Como o canudo de plástico ele é nocivo, e quando você pensa no canudo de plástico, a gente pensa numa tartaruga marinha. Né, que esse canudo de plástico ele vai chegar até o mar e ele vai machucar uma tartaruga e essa tartaruga vai morrer. Às vezes os ambientalistas, e isso é muito comum ao longo da história do ambientalismo, a gente escolhe um animal símbolo ou uma questão símbolo que de fato vai sensibilizar as pessoas para aquela questão. Porque antes de refletir a gente precisa sentir, porque a gente não pensa, a gente não cuida daquilo que a gente não ama. Então todo mundo acha fofinha uma tartaruga marinha, né? Então a gente vamos transformar essa tartaruga marinha num símbolo para a gente diminuir o uso de plásticos de uso único, né? Plásticos que são descartáveis, como o copo de plástico, como o próprio canudo descartável. Muito bem. Só que se a gente não pensa sobre isso, né? Se a gente não vai a fundo sobre isso, essa questão ela vira o canudo e a tartaruga. E não é sobre o canudo e a tartaruga que a gente está falando. A gente está falando de uma coisa que é muito maior. A gente está falando de plásticos de uso único e como isso tem poluído os oceanos e como isso volta pra gente na forma dos peixes, dos frutos do mar que a gente come, né?
Só que a gente reduz isso ao canudo e à tartaruga. E aí, recentemente, a Câmara de São Paulo tem votado um projeto para impedir o uso de canudos de plástico nos restaurantes em São Paulo, na cidade de São Paulo. Resolve o problema? Né? A gente tá de fato trazendo para a cena a questão principal. É claro que de alguma forma tem um impacto pequeno e a gente começa um movimento pequeno de transformação, talvez. Mas a gente não está falando da questão principal. Quando a gente fala assim, eu não vou usar o canudo, mas eu vou usar o copo, eu não entendi a questão toda. Então, talvez o que a gente esteja fazendo é adestramento e não educação ambiental, porque a gente não está pensando no todo, né? Quantas outras coisas, eu estou dando o exemplo da tartaruga e do canudo, mas quantas outras coisas relacionadas ao meio ambiente a gente não faz da mesma forma, né? Tinha uma coisa muito comum quando eu fui professora de educação ambiental, que as crianças, elas sabiam e elas já vinham da professora polivalente, né, prontas. Não poluir o rio, não jogar lixo no chão. Tá vendo esse não poluir o rio, não jogar lixo no chão? A gente tá fazendo uma não ação, né? De fato, é uma não ação. Eu não penso sobre a ação de que rio é esse, qual a importância desse rio para a cidade, né? Por que eu não tenho que jogar lixo no chão? Que lixo é esse, né? É claro que a gente não vai pegar as crianças pequenas e fazer as reflexões dessa forma, mas a gente pode fazer essa discussão de uma forma mais refletida, para que isso seja incorporado no comportamento e no dia a dia das pessoas. Não poluir o rio é uma ação negativa. Como que eu posso agir de uma forma positiva, né? Vamos conhecer o rio, vamos pensar qual a importância desse rio para a história da cidade, né? Vocês percebem que tem uma outra dimensão e eu me aproprio desse ambiente que às vezes é muito distante. O ser humano é parte do meio ambiente, né? Não é. A gente hoje, do jeito que a gente educa, que a gente cria movimentos de ambientalismo que alcançam uma grande massa, a gente está separando o ser humano é ruim e a natureza é boa. E quando o ser humano é ruim e a natureza é boa, parece que cria um distanciamento entre essas duas coisas. E o ser humano é natureza, né? Se vocês forem pensar nessa abelhinha que está aqui, ela vai pegar elementos da natureza para construir a casa dela. A gente não faz a mesma coisa? Mas como que ela faz e como a gente faz? Qual que é a diferença? Por que ela é natureza e de repente a minha casa aqui não é natureza, né? Quando a gente pensa em adestramento, a gente não pensa nessas coisas, né? A gente não coloca essas coisas na mesa para discussão e para reflexão. Então, tudo que a gente vai falar é reprodução irrefletida. Não poluir o rio, não usar canudo de plástico. Mas por que não? Né? Por que a gente não se faz essa pergunta? Por que não? Tá bom? Até a próxima semana com a nossa próxima provocação.